Beleza, tá gravando. Vamos lá. Então, a aula de hoje, deixa eu só limpar isso aqui. A aula de hoje, nós vamos falar sobre tendência e como está trabalhando em tendência, ok? Então, a gente vai trabalhar em tendência também com configurações de Kendall, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais sobre o martelo, sobre engolfo, vamos falar um pouco mais sobre o que é gap, vamos falar sobre o enforcado, figuras de Kendall, que se aplicam em reversões e aplicam no caso aí, tá? Obviamente, em tendência. Então, vamos lá. Nós já aprendemos, deixa eu só colocar em M1 aqui, que está em M5, pronto. M1, pronto. Deixa eu tirar o zigue-zague aqui. Ok. Então, pronto. Então, como falado, nós temos a macro tendência, tá? Eu posso ter essa macro tendência aqui, ó. Isso aqui é uma macro tendência, tá? Eu tenho micro tendências, tá? No caso, essa daqui é uma micro tendência, e eu tenho as nano tendências, que é justamente a que trabalha mais próximo do preço. Normalmente a gente chama ela de tendências temporárias, tá? Ó, isso aqui é uma nano tendência. Aqui eu tenho uma outra nano tendência, tá? Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar mais visível. Então, isso aqui é uma nano tendência. Aqui eu tenho uma outra nano tendência sendo formada, posso chamar de nano tendência ainda, tá? Isso aqui é uma nano tendência, ok? Então, isso são nano tendências. A referência entre todas vai ser iguais, tá? Qual é a referência entre todas? Ou elas vão apontar para cima, ou elas vão apontar para baixo, tá? Isso aí é igual para todos. E também igual em todas esses tipos de tendência, vão ter configurações gráficas, ok? Essas configurações gráficas, que eu chamo de configurações de Kendall, porque especificamente não vamos estar falando sobre, dentro dessa tendência, nós vamos estar falando sobre as configurações de Kendall, tá? Padrões de Kendall que acontecem, que podem influenciar no preço, ou seja, pode fazer com que ele suba e pode fazer com que ele desça. Então, aqui, no caso, a gente já verificou as nanotendências, a microtendência e a macrotendência. E nesse exato momento também eu vou identificar aqui os nossos suportes de resistência. Aqui eu tenho um suporte, tá? Aqui eu tenho outro suporte. Ó. Aqui eu tenho um outro suporte. E eu tenho um outro suporte mais aqui em cima. E eu tenho outro suporte mais aqui em cima. Oh, desculpa, suporte não. Resistências, tá? Tudo que está acima do meu preço é chamado de resistência. Aqui eu tenho uma resistência, outra resistência, outra resistência e aqui eu tenho um suporte, ok? Então vamos lá. Eu vou botar mais um suporte bem aqui, ó. Eu tenho esse suporte aqui também, um suporte longe, tá? De referência longa. Então, ok. Vamos primeiramente falar sobre gap, tá? Dentro de tendência existe os chamados gaps,
que eles acontecem tanto na macro, como na micro, como na nano tendência, tá? Esses gaps, o que são gaps? Vamos lá agora para a explicação do que é um gap. Um gap é quando eu tenho aqui um candle e ele pega e faz isso, ó. Ele nasce longe da vela, tá? O que isso quer dizer? Aqui, ó, esse espaço deixado entre essas duas velas é chamado de gap, tá? Esse espaço aqui é chamado de gap. Tá dando para entender? Uhum. Ok. Então, esse espaço é chamado de gap. Ele acontece da seguinte forma. Eu posso estar em uma tendência. Eu estou aqui em uma tendência de baixa. Vem um candle, outro candle, depois outro candle, aí um outro candle. Aí, de repente, nesse candle aqui, ele dá um pulo, um salto, tá? Esse espaço em que ele deu aqui é um gap, tá? Normalmente, quando acontece os gaps, tá? Quando acontece gap, a gente entra a favor do gap. Ou seja, se aqui é uma baixa e aconteceu um gap de baixa, tá? Eu vou fazer a minha entrada nessa vela aqui para baixo, tá? Se eu tiver um candle, uma tendência, desculpa, de alta, uma tendência de alta e de repente ele dá um salto, esse espaço é chamado de gap. E eu vou dar então a entrada nessa vela aqui para cima, a favor do gap de alta, tá bom? O que ele pode ocorrer também quando acontece isso, tá? Quando acontece os gap, é ele vir, tá? E de repente ele dá o gap e ele vai lá em cima e ele volta aqui para corrigir, ó, tá? E ele volta para corrigir esse espaço que ele deixou entre essa vela aqui, ó. Nasceu, aí ele vem aqui embaixo, vem embaixo e sobe, tá? Vem embaixo e sobe. Aí ele vai deixar um pavio assim, ó. Tá dando para entender? Então aqui a gente vai ter justamente o nosso gap e a nossa correção. Normalmente, normalmente, quando isso acontece, eu espero ele fazer a correção no gap, tá? E dou entrada na correção, tá? Ou Ou espera, seja, no caso aí de alta, espera o pavio baixar. é isso, espero o candle vir fazer a correção do gap e faço a minha entrada aqui. Entrada de alta. Deu para entender? Uhum, deu aí, agora eu entendi. Beleza. Eu já ia te perguntar o horário de entrar aqui. Aí então é que tu explicou. Agora, quando ele vem aqui, ó, numa de baixa, aí ele dá o gap. Ele volta,
faz a correção e vem, tá? Eu dou a minha entrada na correção. Eu dou a minha entrada aqui, tá? Eu dou essa entrada aqui. E normalmente eu só pego um gap, tá? Eu só pego um gap quando o espaço, o espaço entre o candle anterior e o próximo candle, ou seja, o espaço do gap, tá? Ele é bem relevante. Ele é bem relevante, não, ele é bem amplo. Ou seja, ele dá um salto muito longo. Aí eu entro a favor dele. Quando ele dá um gap muito próximo do outro, tá? Como por exemplo, ele vem aqui, tá? Tá vindo. Aí ele simplesmente nasce bem aqui, ó. Aqui, você concorda comigo que esteja um gap. Olha o espaço entre as duas velas, ok? Houve um gap aqui, ó. Um gap de baixo, tá? Aham. Só que eu não entraria a favor do gap, porque o gap foi muito insignificante, ou seja, ele deu um pulo muito pequeno, tá? Hum, Ele deu um pulo uhum. muito pequeno. Então, eu não dou entrada para a próxima vela. Eu corro risco dessa vela, eu corro risco dessa vela, ele vir aqui embaixo e subir. Aí eu não dou entrada para baixo. Eu não faço nenhuma entrada. Eu espero a confirmação desse gap. Deu para entender? Eu espero a confirmação desse gap. Ou seja, como é que é essa confirmação? Tá? Eu vou esperar justamente o candle fechar. Se ele fecha de força, ou seja, deixando pouco pavio, tá? É ou nenhum pavio, pouco pavio ou nenhum pavio, é um candle de força. Aí eu entro na próxima vela a favor da tendência de baixa, no caso aqui. E aqui seria a favor da tendência de alta. Deu para entender aí? Aham. Beleza, então. Então é nesse momento que eu faço as entradas a favor de gap, tá? E isso é um gap, tá? Alguma dúvida? Assim não. Tá. Eu Eu quero assim tá. para a gente poder depois a gente ir para o gráfico. Assim, na maneira que aí tá bem explicado. Tá, então a gente vai sair daqui e vamos identificar os gaps. Vamos identificar os gaps aqui. Aqui nesse gráfico. Vamos procurar gaps. Para a gente poder ter uma noção. Ó, em mercado normal, tá? Em mercado normal, não dificilmente você vê um gap, tá? Em mercado normal, dificilmente você encontra um gap em mercado normal. Você vai encontrar mais os gaps em OTC, tá? Ou seja, final de semana e feriados. Mas acontece gap em mercado normal. Tá bem aqui, ó. Bem aqui, pronto. Volta aí. Esse vermelho aqui, esse dois. Não, cadê? Aqui nesse. Volta lá. Vou fazer mais pra cá, mais pra direita aí. E aí, assim, ó. Aqui, beleza. Aqui houve um gap, tá? Aqui realmente houve um gap. Olha só.
Tem um espaço entre eles, tá? E o que aconteceu? Ele veio, ele corrigiu Aham. e voltou para baixo, tá? Vamos procurar outros gaps. Continuar procurando aqui. Aqui, olha só. Uma outra questão do gap, tá? Uma outra questão do gap. Eu preciso que você entenda essa outra questão aqui. Ainda bem que eu vi aqui e eu tenho que explicar essa questão. Olha só. Quando eu tenho um candle, ele veio e ele deixou um pavio, ok? Aí ele dá o gap, tá? Mas ele continua na sombra, tá vendo? Ele deu gap, tá? Ele deu gap, mas ele deu gap, mas o corpo dele, o corpo e o pavio ainda está sobre a sombra do pavio anterior, Hum, tá? Isso aqui eu não considero um gap, tá? Eu considero um gap da forma que eu te falei. Ele uhum. vem aqui, pode deixar um pavio assim, e ele pega e abre aqui, ó, tá? Ou seja, eu considero um gap quando não tem exatamente nada entre as duas velas. Isso eu considero Uhum. um gap. Isso aqui eu não considero um gap, tá? E foi o que Tá. aconteceu, e foi o que aconteceu aqui, ó. Aí, né? É, olha só, ele E abriu é que, aqui, ó. Não, desculpa, não aconteceu aqui não, ele abriu aqui. Ele abriu certinho. Aqui não houve um gap. aqui, é bem aqui do lado aqui, né? Esse outro vermelho aqui, ó, fica do jeito que tu falou. Embaixo, que é aqui embaixo. O pavio ficou lá pra cima lá, ó. Esse daqui. É. Tá, não, esse daqui eu considero, tá? Ah, tá. Porque a referência é esse daqui, ó. Se ele houve o gap, tá? E tivesse um pavio aqui, ó, Aí não ia valer, né? entre o espaço, aí não ia valer. Esse pavio Hum, aqui, tudo bem. É dessa vela aqui que eu vou dar entrada. Mas se ela dá o gap e esse gap está sendo preenchido pelo pavio dessa vela anterior, eu não considero um gap, aham, tá. tá? Vamos procurar algo semelhante aqui para poder você entender. Aqui tem, deixa eu ver, esse daqui, esse daqui pode ser considerado. Aqui, ó. Perceba só, deixa eu fazer aqui. Olha só, eu vou botar aqui uma cor branca. E aí você vai ver que tem esse gap bem aqui, ó. Tá vendo esse espaço aqui? Aham. Esse espaço aqui foi um gap. Foi um gap pequeno, mas foi um gap. Só que eu não consideraria porque foi, Pavio. além de ser um gap pequeno, ainda está sendo preenchido pelo pavio. Hum, Entendeu? aham. Tá. É, mas você pode ver que ele está obedecendo os gaps. Todo gap que a gente vê aqui, ele obedece. Aham. Porém, às vezes, justamente por isso eu estou dizendo, eu não considero porque às vezes não não obedece. Tá? Às vezes ele não obedece. Bora ver aqui.
Aqui tem outro gap, ó. Mas está sendo preenchido por esse pavio. Como eu te falei, mercado normal dificilmente ele dá gap. E normalmente quando ele dá gap, ele deixa aí o pavio preenchido no mercado normal. E esses eu não considero gap. Até porque gap é vazio. E se tem pavio dentro de um vazio, então não está vazio. Ou seja, então não é um gap. Eu sigo essa lógica. Tá, a gente não tem nenhum gap que eu possa te dar aqui, um gap que eu considere gap. Não tem. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui em 10 segundos. E 10 segundos acontece gap e eu posso te mostrar melhor os gaps. Aqui, ó. Tá vendo o vazio aqui? Isso é um gap. Oi, Diego. Tá. Isso aqui é um gap. Isso aqui eu considero um gap, tá? Só que ele tem que acontecer no momento de 1 minuto. Aqui eu tive que colocar em 5 segundos, porque acontece muito em 5 segundos. Mas toda vez que acontece, Aqui olha só. também, aqui no canto, né? Isso, aqui, ó. Aqui deu um gap, aqui deu outro gap. E toda vez que dá o gap, você pode ir a favor da nano, da micro ou da macro tendência, dependendo do que está acontecendo. Por exemplo, isso aqui foi um gap de baixa, e olha só, obedeceu o gap de baixa, tá? O plasma dela deu para baixo, tá? Aqui, ó, esse daqui eu não considero um gap, porque ele deixou o pavio preenchido, tá bom? Então eu não considero. Já esse daqui eu considero um gap, ó. Não tem nada preenchido. Isso é um gap. Aqui é outro gap, ó, o gap de alta. Aqui, ó, é um gap de baixa, ó. Gap de baixa, tá? Aqui, ó, gap de alta, tá? Então, eu botei aqui justamente porque acontece muito, olha só. Eu deixei em 5 segundos porque acontece muito. Aqui é um gap de alta, ó, gap de alta, gap de baixa, tá? Isso, então, é um gap. Deu para entender aí o que é gap? Eu. Tá. Quando acontece, você vai a favor da tendência do gap.